neste momento, ouvir aquilo que Deus tem para nós. Temos lido aí primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1. Vou repetir para que haja melhor entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por este motivo, o mundo não nos conhece. Portanto, não conheceu a Ele mesmo. Ele quem? O Filho de Deus, Jesus Cristo, não é? Então, temos aí um texto que nos mostra duas coisas importantes. Eu queria frisar, primeira coisa, o amor, imenso amor de Deus. Imenso amor de Deus. Que grande amor, que imenso amor. O apóstolo João, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, ele escreve assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de uma forma tão grande, de uma forma tão abençoadora, de uma forma tão especial, que deu seu único filho, seu Filho unigênito, para morrer em morte de cruz por minha causa, pela sua causa, pela minha vida, pela sua vida. Ele nos amou de tal maneira, nós sendo ainda pecadores, né? Isso nós vamos encontrar na carta aos Romanos, quando ele nos amou ainda sendo pecadores, porque está provável que nós vivíamos dissolutamente, não tínhamos uma comunhão, E Deus, o apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício. Cristo morrido em nosso benefício. Quando ainda andávamos no pecado, quando ainda não tínhamos uma vida nova, Ele não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como também não nos dará juntamente com Ele gratuitamente todas as coisas? Olha, querido, o grande amor de Deus, amor incomparável, amor grandiosíssimo, Ele nos concede, nós sendo ainda inimigos dele. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que, portanto, sendo pois justificado por Deus, temos paz com Ele, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sendo ainda inimigos, não tínhamos ainda uma comunhão com Ele, estávamos desligados. Romanos 5:1 diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça. Que graça! Dádiva imerecida. Quer dizer, Ele me salvou, eu não merecia. Eu não tinha valor algum, mas Deus, olhando para mim, me viu realmente um potencial em adoração. Ele me viu dessa forma e me comprou, quer dizer, me salvou, me resgatou, deu a vida do seu único filho para morrer em meu lugar.
Aleluia, glória a Deus. Então, está provado que Deus ama o mundo de forma tal. Deus amou o mundo de uma tal forma, tal maneira. Aleluia. Versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho de João diz: portanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, Deus ama o mundo de tal maneira, um amor incomparável, amor inexplicável, amor inexplicável. E quando você começa a analisar, você começa a observar os benefícios deste amor, os benefícios dessa ação da parte de Deus. Nós vamos encontrar pelo menos no capítulo 3 da primeira epístola do apóstolo João, versículo 1, diz que ele nos amou com imenso amor, a ponto de sermos tratados como filhos. Me faz lembrar agora a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo, na sua rebeldia, ele sai assim com uma proposta para o pai, até inadequada, não é? De dividir a herança, ainda com o pai em vida. Mas mesmo assim, ele pede a herança, a sua parte da herança, e o pai automaticamente lhe obedece, lhe atende, com um amor tão infinito daquele pai para com o filho. Ele atende a ação daquele filho, e quando ele atende, aí escuta só, o filho vai embora. O filho despreza a ação do pai, o filho não fica mais junto do pai, e agora começa a gastar tudo quanto tinha, tudo quanto o pai lhe deu. E depois de gastar tudo, depois de desperdiçar toda a sua herança, toda a sua fortuna, agora começa a passar necessidades, chegando até o desejo de comer comida de porcos. Olha, querido, mas de repente o Espírito Santo fala ao seu coração, e de forma tão maravilhosa, o grande amor de Deus realmente é revelado na vida daquele moço. E ele levanta-se e diz assim, ele desperta, ele fala: na casa de meu pai há tanta abundância, há tanta fartura, e eu aqui pereço de fome. Já sei, eu vou me levantar, eu vou me erguer, vou me levantar de onde caí. Eu reconheço que eu não tenho alegria, não tenho prazer onde estou, mas eu vou voltar à casa de meu pai. Eu vou dizer para ele, Pai, perdão, porque eu pequei contra os céus perante mim. Por que ele entendeu que tinha pecado contra os céus? Porque honrar pai e mãe é um mandamento de Deus. Então, primeiro ele pecou contra o próprio Deus. Então, Pai, pequei contra os céus perante ti. Eu quero ser recebido apenas como um jornaleiro. Eu não quero mais o título de filho. Eu quero pelo menos um trabalho digno, onde eu possa me alimentar bem. Mas o pai entendeu diferente. O filho partiu e o pai ficou olhando, esperando simplesmente o tempo que ele voltaria. E quando ele volta, o pai se alegra. Aleluia! O pai se alegra. E naquela alegria, naquele prazer,
o pai simplesmente chama seus servos e diz: pegue o novilho cevado, aleluia, novilho cevado, mate-o, vamos promover uma festa, porque este meu filho estava perdido e foi achado, aleluia, estava distante e foi reconciliado, se aproximou de mim, então vamos fazer uma festa. Mas também pegue este filho, trate-o como meu filho, cuide bem dele, lhe dê realmente, troque as suas vestes, e dê a ele também o anel da herança, dê a ele alparcas novas. Queridos irmãos, diletos amigos, Deus ama o homem com amor imenso. E essa parábola realmente é uma demonstração do grande amor de Deus. O evangelista João, na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai. Quer dizer, que grande amor Ele nos amou, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Filho de Deus aqui, queridos, é uma pauta, é uma posição muito elevada para o ser humano. O homem era criatura de Deus, e como criatura ele jogou tudo quanto tinha, todo o direito que ele tinha, ele jogou fora, abandonando de forma lamentável. Mas o Senhor Deus, o Pai eterno, Ele continua a nos amar. E Ele diz na sua palavra, o apóstolo João, vou repetir o que o apóstolo João escreve nos evangelhos: Deus amou de tal maneira, o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ou por meio dele, aleluia. Então, quem crê, quem quer ser beneficiado, pode muito bem aproveitar esta dádiva do Pai, aproveitar este momento especial em que o Pai se declara, o Pai Deus continua se declarando para com a humanidade, para com o homem perdido, para com o homem que está numa vida desagradável a Ele e não tem prazer, não tem alegria, porque a verdadeira alegria, ela está exatamente na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, ou não tem condenação. Versículo 19: o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Capítulo 1 do epístolo no Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João, o evangelista escreve: porque Deus ama, falando do amor de Deus, aí versículo 10, versículo 9, a palavra é a luz verdadeira que vinda ao mundo e ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por através dele, mas o mundo não reconheceu. Versículo 11 que eu quis chamar a sua atenção, e o 12: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Deus concede o direito
da humanidade, do homem perdido, se voltar a ser filho dele. Por isso que o apóstolo João, na primeira epístola, vou repetir, vou voltar para lá, capítulo 3, versículo 1: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo é que o mundo não nos conhece, portanto não o conheceu, não conheceu a ele mesmo. Mas ele prossegue, o apóstolo João prossegue no versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Veja, querido, observe, quando o apóstolo João escreve sobre o imenso amor de Deus, que nos promove como filho dele. Ele nos ama de tal maneira, a ponto de sermos transformados em filho dele. Isso a gente já viu, vou repetir para que você grave no seu coração. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o amor de Deus é tão imenso, é tão grande, que Ele nos qualifica como seu filho. Agora, deixa eu abrir um terceiro parênteses aqui. Já vimos que o amor de Deus é grande, já vimos o efeito deste grande amor. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. O apóstolo João, na sua epístola, parece no capítulo 2, ele diz que os filhos de Deus não vivem pecando. Os filhos de Deus não vivem pecando. Então, preciso que eu, você, como filho de Deus, devamos permanecer no seu amor. E para permanecermos no seu amor, não podemos viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, uma vida de lascívia. Não e não. Para nos mantermos filhos de Deus, a gente precisa separar-se do pecado, abandonar esta vida velha, procurar ser uma nova criatura. Louvado seja o nome de Jesus. Procurar ser uma nova criatura. E dessa forma, nós estaremos desfrutando do grande amor de Deus que foi derramado em Cristo Jesus. Aleluia! Em Cristo Jesus, o grande amor de Deus foi derramado. A prova que Deus nos ama foi essa: em dar seu único filho para morrer em meu lugar. Aleluia! Então, analisa bem. Você tem que ter coragem neste momento de analisar bem e pensar rapidamente de que Deus quer o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Ele quer te dar uma novidade de vida. Ele quer te dar uma nova história. Ele quer te fazer filho novamente. Ele quer transformar a tua história de desprezo, tua história de angústia,
tua história de falta de esperança, porque aqueles que não têm Deus como Pai, que não provam do amor de Deus, exatamente, eles vivem uma vida de desesperança, quer dizer, eles vivem desesperados, eles vivem vida de angústia. Mas quando se confia no Pai que temos, que provou que nos ama, aí automaticamente a história muda. Então, querido, voltando para o texto da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 1, só para a gente fazer o fechamento. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como os filhos de Deus, e em realidade somos filhos. Somos filhos, somos criatura, somos filhos. Ele nos fez como sua criatura, como obra-prima das suas mãos. Ele nos fez diferente das demais coisas. Para todas as demais coisas, Ele usou a palavra, usou o verbo, faça-se, haja luz e houve luz, produz a terra seres viventes e a terra produziu, produz até o mar seres viventes e o mar produziu, produz a terra ervas verdes e a terra produziu. Mas para o homem foi diferente. Para o homem foi diferente. Para o homem simplesmente, agora acontece algo tão inesperado. Ele prepara o ser humano de forma especial. Ele convida a Trindade, ele convida a Jesus que estava com Verbo, ele convida o Espírito Santo e diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, veja que imenso amor nos tem concedido o Pai, de nos criar como filho, nos gerar como filho, como criatura, e nos comprar com o precioso sangue de Jesus, para sermos seus filhos amados. Então, medita direitinho, querido. Analisa e veja que grande posição Deus te concede. Pelo seu imenso amor, Ele nos concede o direito de ser seu filho, para viver uma vida de adoração a Ele, uma vida de exaltação ao seu nome, testemunho do seu reino aqui na terra, e ainda com esperança de uma vida eterna. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão ouvindo o prazer invade a minha alma, é vida na minha vida. O amor que Jesus nos deu não existe igual. Este amor é maior que o sol, é maior que a lua e as estrelas. Este amor é maior que o vento, maior que o mundo e os animais. É
Jesus nos deu não existe igual. Este amor é maior que o sol, é maior que a lua e as estrelas. Este amor é maior que o vento, maior que o mundo e os animais. É vida na minha vida, o amor que Jesus nos deu não existe igual. O amor que Jesus nos deu não existe igual. Você está A paz do ouvindo Senhor, o programa irmãos. Encontro com Cristo. Estou aqui com a minha mamãe e meu papai ouvindo o rádio